Esta é a TV CRC-SP. O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo apresenta CRC-SP Debate. Olá, está no ar o CRC-SP Debate. Fechar as portas de uma empresa pode parecer rápido e fácil, mas não é um procedimento tão simples quanto parece. Encerrar as atividades, na maioria dos casos, é um processo complexo e trabalhoso. E caso não seja feito corretamente, pode trazer vários problemas. Esse é o tema do nosso programa de hoje, que recebe Sabrina Chagas de Almeida Noredini, advogada, diretora da Comissão de Direito Empresarial da OAB São Paulo, subseção do Jabaquara, Cibele Pereira Costa, empresária da contabilidade, e Inês Justina dos Santos, conselheira do CRC-SP. Sejam todas muito bem-vindas. Obrigada. Até pouco tempo atrás, encerrar uma empresa era uma tarefa árdua, com muita burocracia, mas agora essa situação mudou, Cibele? Mudou sim. Antigamente a gente tinha que tirar certidões, né? Tinha que tirar 3 certidões, pelo menos para registrar o distrato social. Então você tirava a certidão do INSS em conjunto com a Receita Federal, tirava a certidão da Procuradoria da Receita Federal e tirava a certidão do Fundo de Garantia. E era assim, Adriana, difícil, porque quando você conseguia tirar uma, você já era uma vitória. Aí você ia partir para a segunda. Quando essa segunda saía, a primeira tinha vencido. E você tinha que prazo de começar. validade. Exato. Então, assim, tem certidões que a validade é de 30 dias. E às vezes você começava tudo de novo. Então, nesse procedimento da certidão em si, às vezes demorava um pouquinho para você conseguir alinhar isso daí. E até porque também, às vezes, aparecia algum débito que era desconhecido aquele débito, né? Alguma diferença e que tinha que ser verificado. Então, por isso que às vezes a certidão demorava também um pouco para sair, porque tinha que fazer algumas outras verificações. Hoje não precisa mais dessa certidão na hora do encerramento, mas a pessoa ainda precisa tirar essas certidões, é preciso ficar claro, né, Inês? Facilitou um pouco, porque assim, num primeiro momento você não é necessário apresentar essas certidões. Você vai lá, apresenta o distrato assinado, registra, baixa o CNPJ, mas num segundo momento você vai sim precisar providenciar essas certidões para poder formalizar a baixa da empresa nesses órgãos, né, Caixa Econômica Federal, Previdência Social e Prefeitura, né? Você vai precisar, então, apresentar essas certidões, porque tem os outros órgãos que você tem que ir concluir o encerramento da empresa, tá? Sabrina, hoje é possível encerrar qualquer tipo de empresa, de qualquer tamanho, com débitos pendentes? Sim, a lei complementar, ela possibilita isso. O que a gente tem que perceber, prestar muita atenção, porque é uma ilusão dizer que os sócios, pessoas físicas, não vão se responsabilizar pelos débitos da empresa. Isso já vinha acontecendo antes dessa lei, na medida que a empresa estava inativa. A empresa inativa traz, sim, a responsabilidade para os sócios. E agora, com a lei complementar, o sócio assina um termo em que ele vai se responsabilizar como pessoa física. Mas uma vez feito isso, a empresa está encerrada, acabam as obrigações acessórias e aí pode ser feito, enfim, um refis, enfim, para estar finalizando essas pendências. Mas é um procedimento que se você indicaria isso para o seu cliente, sim, encerrar e passar para a pessoa física? Isso acontece de qualquer forma. É uma grande ilusão imaginar que a pessoa jurídica, em momento algum, vai passar os débitos para a pessoa física. Né? Então, nesse momento é melhor planejar do que você ficar aumentando suas dívidas. Ainda aquele empresário que mantém um contador periodicamente para manutenção da empresa inativa, tem menos problemas, porque ele está ainda em dia com as obrigações acessórias. Mas e aqueles que simplesmente abandonam a empresa? A empresa está com muito problema, então eu vou fechar minha porta e a partir de então não existe mais empresa. Na cabeça dele, ele encerrou a atividade, não existe a empresa. Fisicamente, de fato, ela não existe, mas de direito, ela ainda tem as obrigações,
acaba vindo multa em cima dessas obrigações acessórias não cumpridas e Os aumenta muito o débito dele. E esses débitos pendentes não são apenas tributários, né? São débitos comerciais, débitos com folha de pagamento, funcionários. Sim, são quaisquer tipos de débito, porque quando a gente fala assim da dispensa da certidão, Adriana, o governo ele quis o quê? Facilitar o procedimento de baixa, porque constatou-se que existia milhares de CNPJs que estavam abertos, porém empresas que não existiam mais. Mas por que esses CNPJs estavam abertos? Porque as empresas, os empresários não conseguiam proceder à baixa desses CNPJs devido à tamanha burocracia que existia. Então, agora o procedimento da baixa, ele ficou simplificado com essa situação de não precisar mais apresentar certidões e não necessariamente estar com os débitos quitados, né? Porém, existem diversos procedimentos aí preliminares que seriam muito interessante frisar para que o profissional da contabilidade ele se mantesse vigilante quanto a esses procedimentos, para que amanhã aquele cliente não venha com alguma demanda porque esqueceu de fazer algo lá atrás. Exatamente. Vamos falar desses planejamentos preliminares, Inês? Vamos lá, porque o que acontece? Quando nós, profissionais da contabilidade, quando nós somos procurados por um empresário para o encerramento da empresa, formalizar nos órgãos públicos esse encerramento, nós não podemos iniciar, já nessa primeira conversa, iniciar o encerramento formal da empresa. Nós temos que observar, questionar e orientar o empresário a tomar essas ações preliminares. Quais são essas ações preliminares? Tem empregados? Vai ter que demitir todos, vai ter que pagar as rescisões, vai ter que homologar a rescisão conforme o caso no sindicato da categoria. Vai ter que encerrar o estoque, se tiver estoque, for empresa comercial, tiver estoques, ela tem que dar um destino para o estoque. Ou seja, ou vai vender esse estoque, fazer uma liquidação, falar, olha, mas meu estoque ele não consigo vender. Não, você deve pegar o seu estoque, faz uma liquidação, faz uma sucateia e faz uma nota fiscal, vende para uma pessoa, a pessoa vai dar um destino para aquele estoque. Ou, na pior das hipóteses, você pode pegar e fazer uma nota fiscal e entregar aquilo como parte de devolução do capital social para os sócios. Né? A mesma coisa com os ativos da empresa. A empresa sempre ela tem um computador, ela tem uma mesa, tem uma cadeira, tem uma instalação. Isso tem que ser dado o destino antes. Pode fazer a mesma coisa que faria com o estoque comercial. Ela dá um destino, faz uma nota fiscal, uma baixa, ou vende, ou entrega para o sócio como parte de pagamento do capital social, devolução do capital social. E isso tudo tem que ser feito antes, né, Sabrina? Porque depois podem vir custos adicionais para o dono da empresa. Até a gente estava comentando antes de começar a nossa gravação do caso de um cliente que depois de encerrar a empresa tinha um carro para vender. O carro era da empresa. Ainda no nome da empresa. E para vender esse carro precisa de um processo judicial, um alvará judicial, porque as pessoas confundem muito a pessoa física com a empresa, a pessoa jurídica, né? Muitas vezes, numa sociedade onde são só 2 sócios, eles acabam administrando a empresa como se fosse sua própria casa. Então, compra um carro para a empresa, no nome da pessoa jurídica da empresa, mesmo que, de repente, está usando também para questões pessoais. No encerramento, a empresa acabou, extinguiu, deixou de existir, e o carro não foi dada essa destinação que a Inês comentou. Então, para fazer a baixa do carro, transferir o carro, vender esse carro, quem vai transferir se aquele CNPJ não existe mais? Então, se isso não é feito antes, não é pensado antes, obrigatoriamente você precisa de um juiz. É a mesma coisa uma pessoa física quando falece. O carro está no nome da pessoa física falecida, você precisa de uma autorização judicial para transferir. As pessoas, às vezes, têm um pouco de dificuldade para fazer essa distinção.
entre o patrimônio da pessoa física e o patrimônio da pessoa jurídica. E acaba dando essas complicações. Encerrar a empresa, estou encerrando aqui essa portinha, né? Fechou a portinha. Mas e todas as obrigações que a empresa assumiu? Né? Ou mesmo os pagamentos. E, ao mesmo tempo, a gente tem a questão que você comentou da questão comercial. Né? Durante a vida empresarial, muitas vezes, os administradores da empresa assinam contratos ou com fornecedores ou com instituições financeiras, onde ele, pessoa física, está se responsabilizando pelas dívidas da empresa. Então, nesse momento, é bom reaver tudo, né? Fazer um checklist. Uma das coisas que a gente costuma perceber, a gente costuma conviver no nosso dia a dia, a gente percebe que esquece de encerrar a conta corrente. As contas correntes são importantes, você tem que ir lá no banco, formalizar o encerramento da conta, porque se tiver algum saldo, você vai ter que sacar. Porque se você esquecer disso, achar que você vai continuar utilizando a conta corrente como se fosse sua, quando você encerrar o CNPJ, o banco vai bloquear isso. E vai acontecer a mesma coisa que acontece quando você tenta dar um destino para o veículo, um novo destino. Vender um veículo que está em nome de uma empresa que o CNPJ já está baixado. Então, gasta-se novamente, vai precisar. Então, contas bancárias, preliminarmente, fazem parte das ações preliminares do empresário. Ele tem que ir e encerrar as contas bancárias, devolver talões de cheque e quitar os empréstimos, porque o banco, se ele perceber, o CNPJ já estiver baixado, ele vai sim entrar com uma ação judicial e vai recair sobre o CPF do administrador responsável pela empresa. Não adianta, a pessoa vai ter que responder. Por isso é uma grande ilusão, né? Achar que a pessoa física jamais será atingida. Ou seja, está fácil, facilitou, realmente a gente agradece bastante essa lei complementar, mas um profissional precisa estar muito bem preparado para fazer o encerramento da empresa e para orientar o empresário. Uma outra, desculpa, só mais um minutinho, uma outra situação aí é a questão da cessação do ECF, né, do bendito cupom fiscal. Bendito cupom fiscal. Que se você esquece de fazer isso e a inscrição é baixada, você tem que reativá-la para poder cessar o uso da máquina para depois continuar o procedimento de cancelamento. E isso faz o quê? Aumenta o custo. Isso. Então, a pessoa às vezes está encerrando uma empresa porque ela está impossibilitada de continuar com as atividades, geralmente por dificuldades financeiras, né? E aí ela tem mais esse custo aí. Tá? Por isso a importância desse checklist preliminar, antes de encerrar a empresa. No próximo bloco você vai saber mais detalhes sobre esse tema, encerramento de empresa. O CRCSP Debate volta já. Você está ligado na TV CRC-SP. O CRCSP Debate está de volta. A gente começa falando com a Sabrina. Qual a importância da empresa manter a escrituração contábil no momento do cancelamento, Sabrina? Por diversos motivos, é bom que a empresa sempre mantenha em dia essa escrituração contábil, principalmente para que ela consiga mostrar a idoneidade dela. Então, no encerramento, todos os documentos estão em ordem, está tudo escriturado, tem que ter o balanço final. Até com o que a Inês comentou, né, dando alguma destinação a tudo que a empresa possui. Para futuramente, um credor da empresa, independente de ser o credor fisco, que o credor fisco é o mais voraz, né, onde a execução fiscal é uma das mais assim, angustiantes, né, para os donos das empresas, mas para todos os outros credores, para eles terem certeza que a empresa está realmente encerrando suas atividades sem deixar de pagar algum credor por uma opção. Não vou pagar o credor, estou me desfazendo do ativo da empresa. Se for esse, em algum momento, o que de fato tiver acontecido, esses credores vão sim atrás desses sócios, podem acabar, inclusive, utilizando o instrumento da fraude. Né? E aí falar que está havendo uma fraude no encerramento da empresa ou na destinação aí desses ativos para o não pagamento de algum credor,
acaba mudando a questão do encerramento voluntário para uma questão falencial. E aí já pode até inclusive virar crime, já passa a ser muito mais preocupante. E aí, nesse caso, o empresário ele fica até impedido de ter outras empresas por um prazo de 5 anos, se isso ficar caracterizado. Então, assim, é muito importante que esse balanço patrimonial esteja sendo feito, esteja em dia. E, além dele, não acabou ali as obrigações acessórias, como a Inês havia comentado, simplificou os procedimentos de baixa. Porém, nós temos as obrigações acessórias finais, elas deveriam ser entregues, né? Então, a gente vai ter aí a DCTF, vai ter a DIPJ, que agora é ECF, teremos a RAIS de encerramento. Então, né, no caso da empresa não entregar essa RAIS, os funcionários que estavam ali naquela RAIS, no ano seguinte não vão conseguir receber o abono do PIS. Então, tem diversas situações que, se o profissional da contabilidade não se atentar e simplesmente deixar de executar, porque o empresário ele não sabe de todas essas obrigações. Quem sabe disso é o profissional da contabilidade. Se por acaso ele deixar de entregar, vai ter consequências lá na frente, né? E não é bom, porque mancha a imagem dele, né, perante o cliente, que hoje o cliente não tem mais a empresa, mas amanhã ele pode ter outras empresas, né? E se o profissional da contabilidade atuou com ética, com qualidade, aquele cliente vai voltar a procurá-lo. E até que ponto, então, vai a responsabilidade do profissional da contabilidade no momento do encerramento da empresa? A responsabilidade do profissional é exatamente essa. No encerramento, ele não pode pegar naquele bate-papo, naquela primeira entrevista, naquela primeira consultoria que ele vai ter com o empresário, ele não pode simplesmente pegar toda a documentação, daqui que eu vou fazer o encerramento da empresa. Não, ele tem que pegar, fazer um levantamento, pesquisar, ver direitinho todos os procedimentos iniciais, se tem esse balanço de encerramento, toda a destinação de ativo, do passivo, e todos os procedimentos para poder orientar o empresário a fazer da melhor forma possível e poder usufruir, na verdade, da simplificação que está havendo na legislação. Então, assim, você tem está facilitado? Tá mais rápido? Tá, mas em momento algum, nós, profissionais da contabilidade, poderemos negligenciar. Então, nós temos que prestar mais atenção ainda, porque como parece que como está mais simples e mais rápido, em um dado momento, alguma coisa que poderia ser cobrada antes e não é mais, você esquecer. Então, esse checklist, os cuidados preliminares. Os cuidados preliminares vai ser a nossa Bíblia. Mas olha... E é importante também lembrar da questão de se não for um cliente já do escritório, do profissional da contabilidade. É um novo cliente, você não sabe nada do histórico daquela empresa. O que acontece, né, Sabrina, é que o profissional da contabilidade acaba se deparando com 2 tipos de situação. Uma é encerrar uma empresa de um cliente antigo. Perfeito. Que a pessoa já conhece todo o balanço, né, já sabe o histórico contábil. E outra é um cliente novo, quando chega ao escritório, que você não conhece a história dele. Os profissionais de contabilidade e advocacia, normalmente os clientes vão querendo que tudo se resolva ontem, não é? E aí a agilidade do sistema, o facilitador do sistema é muito preocupante, né? A Sibeli usou o termo vigilante, acho que isso realmente é a tônica desse programa. O profissional da contabilidade precisa ser muito vigilante, principalmente se é um cliente que ele não conhece, para realmente esse checklist estar muito mais embasado, para saber se existe tal do carro, o imóvel, e o ser humano é extremamente interessante, complexo, que às vezes o profissional empresário, ele tem mais de uma família, como pessoa física, e vários bens, e todos em nomes da empresa, isso vai complicando ainda mais. Então, tem que ter muito cuidado. Porque a responsabilidade do profissional também está ligada a questões de fraude. Sim, o Código Civil de 2013, ele fala, né, que o contador ele é responsável solidário com com o empresário pelos atos de gestão daquela empresa, né? Então, o CFC, a questão aí de um tempo atrás, uns
3, 4 anos atrás, acredito eu, nos obriga a dar aquela carta de responsabilidade, né, para que o teu cliente, ele assine com você, se responsabilizando por aqueles documentos que enviaram. Porque isso, assim, o CFC, ele criou esse documento para quê? Para poder delimitar a nossa responsabilidade. Porque o cliente, ele pode omitir algum fato do profissional da contabilidade. E como é que a gente vai saber? Né? Então, tem algumas coisas que a gente consegue, pelo manuseio dos documentos, saber que está faltando, tem alguma situação que está estranha ou que está nebulosa, então você vai lá e questiona, e ele fala, eu esqueci disso, eu esqueci daquilo. E às aí vezes começa esquece a aparecer, também, não foi de propósito. não foi de Também propósito, acontece exato. Mas pode acontecer ao contrário, de ser com certeza. uma omissão proposital. Então, essa carta de responsabilidade, ela faz com que o empresário... essa carta de responsabilidade fala que o nosso trabalho foi feito de acordo com as informações que aquela empresa passou para a gente. Né? Então, é importante aí... o programa não é disso, mas, aproveitando um gancho, acho que é importante que o profissional da contabilidade, né, faça com que o cliente assine essa carta. Para preservar o patrimônio da empresa do profissional de contabilidade, inclusive. Exato. Agora, quais os procedimentos finais na hora de encerrar a empresa? Então, são diversos detalhes. Como tem o checklist inicial, também vai ter o checklist final, né? São as obrigações acessórias que eu já comentei e algumas situações, por exemplo, a baixa no sindicato da categoria. Toda empresa, ela vai ter um sindicato patronal, de acordo com a atividade econômica dela, e vai ter um sindicato de empregados de acordo com a função daquele funcionário. Então, assim, é uma coisa muito simples, mas aqui eu já peguei diversas situações de tá chegando cartinha na casa, no endereço anterior da empresa, o sindicato cobrando contribuição. Então, assim, é um requerimento que você faz, anexo de extrato, anexo cartão do CNPJ e dá entrada no sindicato. E quando essa cartinha chega depois da empresa fechada, como é que a pessoa vai fazer para pagar? Como é que... é mais complicação, não é, doutora? E, na verdade, acaba gerando uma má imagem para o cliente, porque o cliente fala assim, poxa, o meu contador não cancelou a empresa, por que eu estou recebendo essas cartas? Não deveria estar recebendo isso. Então, assim, a qualidade do serviço prestado é muito importante, né? Uma outra situação aí, só para dar um segundo exemplo, né? Revogar o certificado digital. A maioria das empresas, hoje em dia, tem certificado digital para emitir nota fiscal eletrônica, né? Então, ao final, revoga o certificado digital. O certificado digital é a assinatura eletrônica da empresa. Se aquela empresa não existe mais, não precisa ter certificado digital. O que você vai fazer com o certificado digital? Amanhã ou depois aparece algum contrato assinado com aquilo? Olha o problema que isso pode ocasionar. Então, são detalhes que fecham o trabalho. E quando a gente comentou essa questão da responsabilidade, por isso o importante é esse planejamento. A gente está falando muito de checklist de inicial, checklist final, e o planejamento das dívidas. Como que vai ser feito esse pagamento? Se uma hora ou outra vai acabar indo para a pessoa física, então que ele já esteja preparado para isso. Para que não receba surpresa depois de uma execução, uma penhora numa conta corrente. A conta vai ficar mais cara. Sim, né? Vai cair, se o regime de casamento não foi feita a modificação conforme o Código de 2002 determinou que casados em comunhão universal de bens não podem ser sócios da mesma empresa, e a empresa, por exemplo, anterior a essa data. A esposa, muitas vezes, né, estava participando da empresa, mas era dona de casa, por exemplo. Não estava efetivamente como sócia. Nem né? sabia que quando aquela empresa encerrou tinha um débito pendente. E de repente recebe ela uma execução. Vai para ela. Vai para ela também. Né? Então, por isso também esse cuidado. Né? Se a pessoa não é sócia realmente, faça a transformação societária. Então, se transforma num EIRELI que a pessoa é sozinha e não fica com essa responsabilidade à toa. Que agora já pode ter o EIRELI. Já pode ter o EIRELI, é uma outra opção. Por isso, a figura do profissional da contabilidade não apenas como alguém que faz a parte burocrática, mas alguém que ajude a pensar o dia a dia da empresa, solucionar, prevenir ajude esses a orientar, problemas. né? Oriente o empresário, né? O profissional da contabilidade. É um momento muito chato de encerramento de empresa. Você encerrar uma empresa é um momento que
não é feliz para ninguém, mas nós temos que apresentar esse checklist, essa parte mais chata ainda, que uma série de obrigações. Poxa, eu quero só encerrar minha empresa, você está me dando um monte de atividade aqui, eu não, né? Mas são coisas que, veja, está mais simples você... E outro detalhe da legislação, não é só... É porque facilitar, reduzir o excesso de burocracia para poder encerrar a empresa, mas uma coisa também que foi pensada, que a gente participou bastante das discussões na hora de implementar essa lei complementar, a intenção não deu certo um empreendimento, a pessoa não fica amarrada naquele empreendimento, então ela encerra aquele e ela vai iniciar outro. Então, ninguém está encerrando não podemos negligenciar, porque aquilo pode até afetar num próximo empreendimento, né, do empresário. Então, temos que ser muito responsáveis. Nesse momento, a nossa participação é orientar, não negligenciar. Facilitou, está mais rápido, mas as obrigações acessórias, as observações preliminares têm que ser feitas. Então, assim, é nossa responsabilidade, sim, um profissional da contabilidade tem que saber orientar o empresário. Então é importante que se sigam todas as normas, as instruções, e que se encerre essa empresa até para a pessoa começar uma nova fase da vida dela, né, com tudo zerado. E que bom que então estão aqui os profissionais da contabilidade para ajudar esses empresários. Eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui no programa. Obrigada. O CRCSP Debate deste mês termina aqui. Continue ligado na TV CRCSP e fique por dentro de tudo o que acontece no setor contábil. Até o próximo programa. Acompanhe a programação da TV CRCSP, a TV da contabilidade na internet.